Já são 8 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias do desporto. Connosco já está o editor Elvis Neves. Bom dia. Quais são os títulos desta edição, Elvis? Bom dia, Carlos. O selecionador nacional bobista divulgou ontem os convocados e neste jornal fala do duplo compromisso da qualificação para a Copa Africana das Nações 2025. Já são conhecidas as 4 equipas que vão disputar as meias finais do Nacional de Voleibol que está a decorrer na Ilha do Sal. No maio, Manuel Oliveira vai continuar à frente da Associação Regional de Futebol da Ilha de Porto Inglês. Sejam bem-vindos. O selecionador nacional Pedro Brito Bobista divulgou ontem a lista dos 24 convocados para o duplo compromisso de qualificação para a Copa Africana das Nações 2025 em Marrocos. A entrevista à RCV, Bobista diz que a ideia é sempre dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, mas, entretanto, nesta altura da temporada é sempre mais complicado devido à indefinição em relação ao futuro profissional de alguns jogadores. Nessa altura ali é uma altura sempre difícil, como de início de campeonatos. Tinha os jogadores que ainda estão que seja situação resolvida. Então a ideia é sempre ter assim aquela continuidade, porque mesmo vou querer fazer de outra forma, ficava assim sempre difícil. Mas de qualquer forma, nós sabemos que nós jogar no mês de junho, não querer sempre ter competitividade dentro do nosso time. Nessa altura ali também tem uma situação que nunca aconteceu, que é botar 6 jogos na 3 meses. Então não tem que ter sempre um cuidado assim de poder ter assim jogadores assim, primeiro que está a competir no momento, e que perder também jogadores que até 31 de agosto, digamos assim, estão em outros clubes. Não querer sempre ter nos grupos com nível assim bastante alto em termos de competitividade, e não preferi, digamos assim, ter jogadores que estão a competir, ter jogadores que estão a ritmo, ter jogadores que estão ritmo competitivo, e ter jogadores que, digamos assim, mentalmente muito mais estável. Nesta convocatória salta à vista algumas ausências como Gary Rodrigues, Giovanni Cabral, Bebé ou Jamiro. O selecionador confirma que alguns desses nomes estão de fora devido à indefinição em relação ao futuro profissional. Não, claramente, nessa vez tem Jamir, tem mais jogadores também. Os jogadores foi importante assim, além de ser importante na CAN, os jogadores têm vindo a ser importante durante nos caminhar nos últimos tempos. Mas os jogadores que estão com essa situação assim resolvida, mentalmente não saber que as coisas é humano, mas que está 100%. E nós também não tem que procurar sempre fazer com que os jogadores sentir que não te proteger de alguma maneira, para ter assim estabilidade assim para resolver essa situação. Isto tudo saber que os jogadores que não estão a contar assim, a qualquer momento, mas também tem aquela outra parte que outros jogadores assim, que têm vindo a evoluir, têm vindo a mostrar assim, esse valor, e que não tem que demonstrar também que não tu és, não saber que a vida precisa desde assim no presente e no futuro, e que não tem que demonstrar claramente que tu tem que mostrar esse valor para estar dentro do convocado. Bobista ainda falou do regresso de David Tavares e da ausência de Telmo Arcanjo, que regressou recentemente de uma grave lesão. Assim como David Tavares, tive um tema assim que ele tive sem competir, mesmo estando numa equipa de primeira divisão, mas que é um jogador não traz jovem, e também que é um jogador que tinha possibilidades também de ir para a seleção de Portugal, e que optar para a seleção de Cabo Verde. Na altura é um jogador de Benfica que tinha essa possibilidade ali, então não estou contente também para essa evolução, digamos assim, nesse ano ali, que ele saiu fora de Portugal, e agora que ele está muito mais à vontade, que ele está a competir, não está satisfeito que esse parte ali. Está numa casa, uma situação assim, digamos assim, específica. Ele passou um ano sem jogar, um ano e tal sem jogar. Era preciso ter uma conversa entre a equipa técnica de seleção de Cabo Verde, a equipa técnica de Guimarães,
jogador, e na final disso, o que saltei, que era preciso dar-lhe mais um tempo, tendo em conta ele que fazer nenhum jogo de preparação, ele saltar diretamente para jogos já de competição, e ele próprio, diretamente, ele dizia assim, Mister, mim nunca fiz um jogo nunca fiz um jogo de pré-app, de jogo de preparação, muito senti claramente que nunca tenha nível, mas mais do que isso, conversas entre equipa técnica, e que a gente senti que deve dar dele mais um tempo assim para garantir aquele que se faz de preparação, que se faz assim de recuperação nesse clube, é desde, digamos assim, que precisa assim, que tem jogos e que te dá-lhe tempo assim de ter uma recuperação boa. Neste início de fase de qualificação para a CAN, o selecionador nacional garante uma equipa a dar o melhor em campo, mas sabe das dificuldades do grupo, a começar pelo primeiro adversário. Então, vou ter um grupo que é um grupo bastante difícil, porque eu vou ter logo de cara as 3 seleções que tive na CAN, e vou ter uma seleção que é Egito, que é o nosso primeiro jogo, que é a equipa que tem mais título a nível africano. Mas é assim, um ponto assim, se vou querer pôr mais um bocadinho de dificuldade, vou ter um dos melhores jogadores africanos, que é Salah. Daí que vou ter essa dificuldade que é normal, assim, mas nós, como equipa, sempre, ou não tem vindo sempre a procurar para o nosso grupo mais competitivo possível, para o nosso grupo assim, o mais importante é não poder fazer as coisas o melhor possível por dentro, ter mais união possível, depois para encarar qualquer adversário, ou fora ou dentro, da melhor maneira possível. Questionado sobre o facto de Cabo Verde ter empatado com o Egito na última edição da Copa Africana das Nações, poderia servir como ponto de partida para preparar o jogo, o bobista afirma que não muda nada em relação às dificuldades que a seleção nacional vai encontrar em Cairo. Mesmo que tivesse vencido o Egito, que o nível de dificuldade de jogar na Cairo, nessas casas, digamos que é igual, ou nesse ponto até aumenta um bocadinho. Tenho falado com alguns jornalistas egípcios, mas dizer que de modo que estou com um sentimento assim de cada vez enganoso, não bata mais. Mas pronto, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que não tem produzido durante todo o nosso time, aquilo que confiança não tem no nosso time, aquilo que coesão que não tem no nosso time, aquilo que nos ideia em relação à qualificação. A maior arma do Egito poderá estar na sua estrela maior, o avançado Mohamed Salah, um dos melhores do mundo. O bista tem noção do perigo que o avançado do Liverpool pode causar, mas diz que Salah não vai ter uma marcação individual. Nós equipa é uma equipa assim, bastante complicada nesse sentido, assim, de fazer com que qualquer outro jogador adversário que jogar. A equipa tem um perfil bastante diferenciado e grande nesse objetivo. Nós jogadores têm um nível assim, bastante positivo nesse sentido também. Querer fazer as coisas de uma maneira e bem feita. Obviamente não saber qual é que é a potencialidade assim, de Salah, dos melhores jogadores africanos e um dos jogadores mundial, mas nós tudo o que nós estamos a fazer como equipa. Se me bem dizer que tem qualquer estratégia em termos de fazer com que Salah que chegar de alguma forma bloquear Salah, não quero fazer assim em termos de nós equipa, mas nada individual e de um aspecto coletivo. O bobista promete uma equipa com uma boa atitude competitiva para trazer um bom resultado de Cairo. O selecionador nacional ainda quer que o Estádio Nacional esteja cheio na recepção à Mauritânia no dia 10 de setembro. Os Tubarões Azuis defrontam então no dia 6 em Cairo a seleção do Egito para a primeira jornada do Grupo C, jogo que será disputado no Estádio Internacional do Cairo às 22 horas do Egito, 18 horas em Cabo Verde. Então, para a segunda mão, o Estádio Nacional será o palco em que a seleção nacional vai receber a Mauritânia. O jogo é às 18 horas. Os convocados, vamos relembrar aqui os convocados da seleção nacional, os guarda-redes Josimar Dias Vozinha, Bruno Varela e Dylan Silva, os defesas Roberto Lopes Pico, Edilson Borges, Dinei, Logan Costa, Dylan Tavares, Steven Moreira, Kelvin Pires, Jack e Wagner Pina. Meio campo, Patrick Andrade, João Paulo Fernandes, Derroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, David Tavares, Diogo Mendes. Na frente, Bobista levou na convocatória Rian Mendes, Willy Semedo, Gilson Benchmol, Hélio Varela, Dailon Livramento, Patrick Fernandes e Fabrício Garcia. O estágio inicia no dia 1 de setembro no Cairo, Egito, onde a seleção vai defrontar
a seleção da casa. O Campeonato Nacional, agora já estamos a falar de voleibol sénior masculino, que está na sua reta final. As meias finais decorrem hoje à noite e colocam frente a frente ABC e Interclube Voleibol, Clube Vôlei dos Pargos e Unimindelo de São Vicente. O essencial da terceira jornada de ontem à noite com o jornalista Vítor Sousa. Interclube, Vôlei Clube dos Espargos, ABC da Praia e Unimindelo de São Vicente são as 4 equipas apuradas para a fase final do Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino e cujas meias finais decorrem hoje no recinto do Polidesportivo dos Espargos, na Ilha do Sal. No primeiro jogo da noite, referente à terceira jornada, estiveram frente a frente o ABC da Praia e Graciosa do Tarrafal de Santiago. Uma partida entre equipas de Santiago Norte e Sul, onde o ABC da Praia levou vantagem em relação à Graciosa em todos os 3 sets, vencendo por 3-1 pelos parciais de 25-12, 25-22 e 25-18. O treinador do ABC, Paulo Baca, mostrou-se satisfeito com o resultado. O jogo foi bom, foi um bocadinho difícil, mas não tinha que melhorar em relação a ontem. Ontem não fez um péssimo jogo, não passou uma boa imagem. Hoje não estive um bocadinho melhor. Graciosa dá uma boa réplica. Agora se prepara para meias finais, amanhã contra Interclube e fazemos melhor. O segundo jogo da noite foi uma disputa bastante equilibrada entre 2 ilhas vizinhas, a Unimindelo e Paulense. A Unimindelo entrou a vencer no primeiro set por 25-17, mas logo a seguir o Paulense empatou com o parcial 25-20 e foram precisos 4 sets para decidir a partida a favor dos rapazes de Mindelo por 3-1. O treinador da Unimindelo, Hélio Cruz, e o seu capitão de equipa, Kenny Paris, mostraram-se felizes com a vitória e destacam sobretudo o respeito pelo adversário. Paulense tem uma boa equipa, ele conseguiu dar-nos boa réplica, mas não bem preparado, que é para não conseguir aquele passaporte, aquela passagem que é para meias finais. E não conseguiu. Agora a truba é mais ajustar o kick de Mariote e tentar acesso à final, que aquele é que é o objetivo. Chegava assim, tentou sempre um jogo difícil, ter aquela rivalidade que é nós é vizinho, de respeitar tudo que os jogadores seus que já fazer show para a vôlei também, a mim chegava 1 ou 2. Mas o faço, já que já não concluí, que vai para meias finais, agora não tenho um jogo amanhã que é extremamente difícil. Fulai, o capitão do Paulense de Santo Antão, cuja equipa esteve a um passo da vitória, aponta fatores externos que, segundo ele, ajudaram a influenciar o resultado. Não tem meses nesse trabalho, que é para nós jogar nesse jogo aí, que é para não corresponder a essa altura, mas tem fatores extras que não deixam a equipa de Santo Antão, que a equipa de Santo Antão subsair. Tive uma dualidade de critérios que era totalmente favorável a nós. Os jogos das meias finais do Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino irão decorrer hoje no recinto do Polidesportivo dos Espargos, na Ilha do Sal, e estarão frente a frente o ABC, o Interclube, Vôlei Clube dos Espargos e a Unimindelo. A final irá acontecer no dia 30 de setembro, sexta-feira. E a Seleção Nacional de Handball Sénior Masculino continua a sua preparação para participar da terceira edição do Torneio Internacional Tarrafal Cup. A turma nacional, comandada pelo selecionador Jorge Rito, tem treinado no pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia. A Seleção Nacional tem trabalhado de manhã e à tarde para afinar os detalhes e também para o selecionador Jorge Rito conhecer melhor os atletas. De recordar que a turma nacional é composta essencialmente ou praticamente por jogadores que atuam no handball nacional, para o Jorge Rito tirar nota para os próximos compromissos da Seleção Nacional. O Torneio Internacional de Handball Tarrafal Cup é uma prova organizada pelo Grupo Varandinha e que este ano conta com a presença da Seleção de Cabo Verde, Grupo Esportivo Varandinha, Asa Stars, Paiola, Académica do Sal e Futebol Clube do Porto. Manuel Oliveira vai ser ou foi reconduzido para os destinos da Associação Regional de Futebol do Maio nos próximos 4 anos. A Assembleia Geral aconteceu ontem à noite depois de 3 tentativas. É uma reportagem do José Carlos Varela. Esta foi de vez e Manuel Oliveira renova-se mais um mandato à frente da Associação Regional de Futebol do Maio e com uma equipa totalmente remodelada e já prepara para fazer a apresentação do plano de atividades e orçamento logo após a tomada de posse que deve acontecer já nos próximos dias. E para este novo mandato, Oliveira prioriza o aumento das equipas nas provas oficiais. Prioridade
Mas dentro de prioridade, não teria que priorizar outra vez que aumento de número de equipe. Não tem 5, para todos os efeitos, não está gostava que ele torna 6. Mas nós temos um bocadinho que está para além de aquele problema de multa que ele tem, mas organizacionalmente não se faz mas nosso primeiro objetivo é aumentar o número de equipa na competição. Questionado sobre a possibilidade de apoiar ou vir a trabalhar com escolas de iniciação desportiva, o presidente responde desta forma. Escolas, sim, nós, coisa que mais não vai ter na tecla é clubes, chamar clubes grandes, para postar na escola de futebol. Porque uma hora eu vou reparar 2, 3 anos atrás. Se que a escola nunca tem um futebol sub-17. Se que fica um bocadinho complicado, porque que esse titular clube grande, e futebol e formação, nem nos quer preocupar com. Foram 4 tentativas para conseguir o aval dos clubes. O presidente recém-eleito diz que o motivo da insistência é precisamente a preocupação de não deixar que a associação volte à posição onde estava. Mas a expectativa até ficou outra. Nós depois que não consegui fazer final de campeonato nacional ali na mãe, não senti região de tomar um outro folga, não senti lá de riba mesmo. Por isso que não insisti na continuidade do nosso projeto, porque já não chegou a um patamar que nunca te querer, eles estão muito de meio para arriba para não estar lá de baixo. Agora sim, a Associação Regional de Futebol do Maio já conta com novos corpos gerentes. O presidente do Conselho Diretivo manteve e é liderado por Manuel Oliveira. Realçar ainda que, de acordo com o primeiro comunicado da Federação desta modalidade, as inscrições dos jogadores e dirigentes para a época desportiva 2024-2025 decorrem de 1 de setembro a 15 de outubro. Em São Nicolau, jogou-se para a segunda mão dos jogos dos campeões. Os vencedores das Copas Futsal dos 2 municípios encontraram-se para saber quem era a melhor equipa de São Nicolau. Foi 2 jogos. O primeiro, a equipe foi um empate e no segundo jogo disputado ontem na cidade do Tarrafal, a equipa do Lax da Preguiça venceu a Ribeira Brava, venceu o João Batista da Ribeira Brava Lax da Ribeira Brava venceu o João Batista do Tarrafal por 3-2. No final do encontro, o treinador do Lax, Cristian, estava satisfeito. Foi bom jogo, onde que não sabia porque 2 campeões da TGM, um que é de Copa de Futsal de Tarrafal e outro de Torneio de Chiquinho. Então, nosso objetivo sempre é ganhar. Onde que não sei bem para como, sempre mentalizado no jogador, porque nós não também e vencer jogo, onde é também uma coisa que é importante. Em primeiro lugar, porque não tem fair play também, que é importante no jogo. E a nossa equipa tem mostrado ao longo de toda esta temporada porque é que é uma equipa fácil, onde que não te respeita todo adversário, mas saber porque todos no jogador, tudo dá um contributo forte no como, e onde que não te moda a hoje. Não te mostra porque nós é um justo campeão. O capitão da equipa, Williams, mostrou-se feliz e deixou o seu desabafo em relação à seleção da ilha que vai participar no Interilhas do futsal no Sal. A mim está a sentir contente, maltas de tudo que se tinha para dar. É um jogo que é extremamente difícil. Estou bem de preguiça fazer do nosso plano, mas não tinha de ganhar e não ganha. Foi 2 grandes equipas que está dentro como, que está ao lado. Esse que é péssimo para o futsal de São Nicolau. E só também me fazer uma pergunta para que os 2 treinadores de seleção de São Nicolau não têm uma equipa onde não ganha, não foi a melhor equipa de São Nicolau. Lá que tem ninguém na seleção, tu chama que para muito que jogador está na seleção que merece. Mas tu chamas devia ter umzinha de respeito à nossa equipa e que aquele que lá tem que é o melhor jogador de São Nicolau. Era só isso. Lax Preguiça é o vencedor do jogo dos campeões. Portanto, foi 2 mãos. A primeira mão foi um empate e na segunda mão a equipa da Ribeira Brava venceu por 3-2. Esse é o Jornal do Desporto, primeira edição para esta quinta-feira. Toda a atualidade desportiva também está presente nas plataformas da RTC na internet. Já sabe que o desporto também está sempre presente nos vários noticiários da RCV. Quanto ao jornal propriamente dito, a segunda edição vai para o ar às 4 da tarde.